Boa noite a todos presentes. Boa noite a quem vai assistir essa palestra em casa nos próximos dias. Vamos então dar início à nossa palestra dessa noite. Como sempre, aqui na casa fizemos sempre uma leitura de um livro, seguido de uma prece, e então iniciamos o nosso assunto da noite. E hoje vamos ler Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier. Esse texto tem por título Natal e é do espírito Meimei. E diz: diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve, por moldura de harmonia às telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o Mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos que a estrela estaria chegando o sublime renovador. Mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite e desce também da própria alegria para ajudar no vale daqueles que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas, para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé, nos recintos de palha e sombra, a que te acolhes e encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetindo na pauta dos astros, glória a Deus, nas alturas e boa vontade para com os homens. Essas primeiras palavras, convido todos à nossa oração. Respirar fundo, buscar mentalizar o Cristo. Estamos a pouquinhos dias do Natal, celebrando seu nascimento, a redenção que trouxe ao mundo, a esperança e o amor imenso. E estando em paz conosco, vamos elevando nossa vibração, nosso Mestre Maior, e pedindo que possa estar conosco em inspiração, em amor, em envolvimento, e que possamos refletir hoje nesse convite, onde o verdadeiro Natal é amar, reverenciar ao Cristo e nos perguntar o que é ser cristão. Que Deus ampare todos aqui e uma bênção especial para a nossa mente, muito amor. Portanto, hoje o nosso tema
o que é ser cristão nesse Natal de 2025 e é com a nossa querida Inês. Muito boa noite. Todos os natais nós trazemos uma palestra de Natal. Nos últimos largos anos tem sido à base de música, portanto fica já aqui o aviso que desta vez não é. Já percebi que foi com alguma tristeza, mas este ano chega ao ponto em que, para poder variar, trazemos de uma forma diferente. Então vamos explorar um bocadinho mais os conteúdos, digamos, teóricos. E achei que faria sentido, nós muitas vezes falamos de espiritismo, falamos de cristianismo, dizemos que somos cristãos e pareceu-me que fazia sentido quando vimos celebrar o nascimento do Cristo, tentar perceber o que é verdadeiramente ser cristão. E, portanto, começava talvez por aí, fazendo uma pergunta malandra. Quem entre nós se considera verdadeiro espírito? Eu digo quem é que, se eu perguntar, quem é que levanta a mão a dizer que sim? Boa. Há muitos anos atrás, com um palestrante vindo do Brasil a perguntar-nos isto, nós éramos um grupo de jovens nacional e houve um que levantou a mão. Todo o resto ficou assim com vergonha, tipo, se calhar não. O verdadeiro espírita é o mesmo que o verdadeiro cristão. E, portanto, não é o que é perfeito. Quem de nós é perfeito? Ninguém. Estamos cá todos para aprender e para crescer em conjunto. Mas verdadeiro espírita, se Deus quiser, já somos todos, não é? Todos os que nos em busca de conhecer mais da doutrina. Não é o conhecimento que nos faz espíritas, é o nosso coração, é a nossa vontade, conforme o Nuno dizia, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Não é apenas de já fazer o bem, é de fazer um esforço por cada dia ser um pouco melhor do que no dia anterior e, quem sabe, no dia a seguir ainda um pouco melhor. Portanto, sempre tentar ir vigilantemente, evitando cair no erro e procurando acertar cada vez mais. Ser espírita, diz-nos Allan Kardec, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar uma religião sincera. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo, cada dia, cada oportunidade. Não é construir templos de pedra, não é falar do alto do púlpito, é transformar o seu coração num templo eterno. E então, a proposta de voltar um bocadinho atrás ao momento do nascimento do Cristo e da manjedoura, e em que nos é chamada a atenção, Emmanuel nos diz, através de numerosas reencarnações temos sido cristãos sem Cristo. E assim é, nós dizemos cristãos e muitas vezes não estamos verdadeiramente ouvindo a nossa voz e vendo as nossas ações, vigiando os nossos pensamentos para validá-los com Jesus, com aquilo que são as suas orientações. Cristianismo quer dizer Cristo no interno, não é? Em nós. Portanto, deveria ser a vivência daquilo que Jesus nos vai ensinar, daquilo que Jesus veio exemplificar para que nós pudéssemos seguir. Mas, infelizmente, muitas têm sido os nossos caminhos ainda com falhas, que é natural, e muitas vezes com algum distanciamento, mesmo quando já nos apelidávamos de cristãos. Então, a proposta do Espiritismo agora nesta nova era, neste novo momento do mundo, é de
enfrentamento, de olhar para dentro de nós. Não é ir dominar populações, não é ir ensinar os outros, é tentar entrar para dentro de nós e enfrentar-nos, conhecer-nos, ter a coragem e a aceitação de reconhecer que nós não somos perfeitos, nós somos falíveis e aceitar essa falibilidade. Na realidade, uma mensagem relativamente recente recebida aqui no centro falava justamente disso, da dificuldade que ainda vamos sentindo de aceitar as nossas limitações e como também os apóstolos no tempo de Jesus sentiram essa dificuldade, essa dor profunda, em particular no momento em que Cristo é levado para o Calvário, como também eles se sentiram profundamente culpabilizados por não terem conseguido fazer melhor, por não terem conseguido fazer aquilo que eles achavam que era correto, que era tentar salvá-lo e tentar agir em seu nome e defendê-lo no fundo, sendo que depois vêm ser recebidos por Jesus novamente, não é? Quando ele volta nas aparições a dizer que os conhece, que os sabia tão bem e que estava tudo certo, tudo estava acontecendo no tempo certo e que eles continuariam a tarefa que tinham de cumprir. Então, qual o testemunho que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, transformarem o coração pela humildade naquela manjedoura, como também Maria a transformou no berço daquilo que iria mudar a humanidade. Portanto, também nós podemos abrir o coração, deixar-nos libertar destas capas. Então, a nossa palestra de hoje, eu comecei por dizer que não ia ser com música, é só para não estar a enganar ninguém, e agora vou explicar mais ou menos. Vai trabalhar duas mensagens recebidas na nossa, mediúnicas, recebidas na nossa casa. Uma é recuperada de 2020 e depois uma mais recente agora, ambas relativas a este assunto, ao cristianismo e ao Natal, em particular, naturalmente. São só certos, as mensagens eram muito maiores, mas seria longo. E então nos recupera como a pedra esculpida, isto referente, como vemos aqui umas catacumbas, é um exemplo de catacumbas em Roma, não é? E havia muitas e foi o sítio onde, durante muito tempo, aqueles que buscavam ouvir as mensagens de Jesus, discutir aquelas ideias, tentar implementá-las nas suas vidas, onde tinham de se recolher, onde tinham que se esconder para poder ter o benefício de estar um bocadinho mais com Jesus. E é interessante que a primeira mensagem que abrimos falava deste internalizar, aquilo que acabámos de ler também, ou com certeza não por acaso, ainda que não tenha sido conscientemente, nos levou para aquele tabernáculo interno de abertura, que é o do nosso coração, e aqui no fundo vai buscar outra vez mais uma zona de interna, no fundo, em que teve que se proteger aqueles que seguiam o Cristo, como também quando Jesus nasceu, e isto eu mudei há bocado a ordem dos slides, portanto agora já não faz tanto sentido o que está ali em cima, mas também todos já ouvimos falar das histórias do nascimento de Jesus, como também ele nasceu numa pedra esculpida da própria natureza, não é? Então também a pedra que protegeu Jesus, que protegeu depois os que o seguiram, os primeiros cristãos, que agora buscamos aqui recuperar. A pedra esculpida efetivamente foi guarida a muitos que seguiram o nosso mestre de amor. Buscavam no intercâmbio da imortalidade, nas mensagens de esperança
que o mundo terreno à época lhe retirava, como que o próprio ar que necessitavam para respirar. Aquelas pessoas com dificuldades acerbas, com limitações muito intensas que a própria sociedade lhes trazia e que sentiam a necessidade, mesmo sabendo que estavam em risco, mesmo sabendo que iam contra o poder, de aproximar-se da mensagem do Cristo, e a paz que lhes trazia era como o ar que lhes faltasse para a vida. Também nessas noites em que efetivamente se refugiavam nos recantos escondidos por debaixo do solo, os cristãos, em movimento ímpar na história do planeta, desafiando o poder da sociedade sobre todos os próprios medos, entravam para, durante instantes, colher nos seus corações as mais profundas irradiações de esperança. O mundo necessitava de esperança, um mundo ainda muito estratificado, não é? E em que se sentia esta necessidade deste consolo, e hoje, eu diria, ainda estamos nesta fase, não é? Voltamos agora com o recrudescer de tantas guerras, de tantos conflitos, a sentir esta necessidade de refúgio e de encontro da paz e da esperança. As dificuldades, conta-nos o nosso autor espiritual, eram inúmeras e muito limitada a possibilidade de as superar. A condição social era intransigente e coincidia com o nascimento. As ligações familiares eram impostas. A maior parte das vezes os casamentos eram arranjados, eram orientados, eram controlados. Os condicionalismos, as restrições materiais, as leis, construídas e modificadas de forma arbitrária para beneficiar sempre os mesmos e ao custo sempre de outros, também sempre os mesmos. Como havia uma regularidade quase que incontornável e as dificuldades eram também não superáveis. Como não havia, como hoje temos segurança social, temos uma série de associações de assistência, de benemerência, mas naquela altura isto não era um conceito, a sociedade não o considerava sequer. Tudo parecia levar o mundo à ausência da razão, ao caos moral, à impossibilidade do reerguimento, por mais que a pessoa desejasse, parecia não ter solução. E foi quando, do mais improvável dos seres, pequena criança, em terra remota, perdida entre os rochedos em que ele próprio nasceu, e veio ao mundo trazer a esperança. A sublime luz veio das regiões supraplanetárias, intimamente sentidas pelos homens à época, sob forma como todo o envolvimento vibracional do planeta se modificou com a aproximação e efetiva chegada de Jesus, o Cristo planetário e sua falange. Nos dizem inúmeras passagens mediúnicas, nos orientam quanto naquela época algo diferente o clima era, quanto se sentia um alívio e um espaço de quase que paragem do tempo e da paz a aproximar-se. Também naquela época estavam, onde Jesus nasce, não é? Estavam controlados pelo Império Romano. Portanto, também subjugados a vontades e a controle político externo, não é? Portanto, ainda aí não viviam em paz, não tinham verdadeiramente boas condições de vida, mas no momento de aproximação de Jesus à Terra, como a paz, o alívio se faz presente. Esperança foi a primeira mensagem que o cristianismo, a doutrina do Cristo, trouxe à humanidade. Os doentes buscavam a Jesus
na esperança de ficarem curados. Os rejeitados buscavam-no, na esperança da consolação, da aceitação. Nesta época nós tínhamos os vales dos imundos, nós tínhamos a expulsão. Se houvesse o princípio onde Jesus nasce, entre os judeus, não é? O princípio vigente era que Deus era... A vontade de Deus deveria de ser cumprida. E se alguém nascia com um defeito, com uma deficiência, com uma dificuldade, era isso garantidamente a vontade de Deus. E quem seria o outro para ir contra a vontade de Deus? E, portanto, não havia o princípio de ajudar, de amparar, de partilhar. O princípio era, se Deus o rejeitou, também nós o rejeitamos. Então, muitos eram os rejeitados sem solução, sem hipótese de sobreviver, sequer de se integrar na sociedade. Os pobres buscavam na esperança do reequilíbrio de suas necessidades imediatas. Por isso, aqueles que nada mais tinham buscavam-no, na esperança de encontrarem em si aquilo que lhes faltava. E a todos eles, o Cristo, ainda que por breves instantes ofertava a esperança. Ainda que segundo a vontade do Pai, nem sempre pudessem ser satisfeitos os desejos de cada um. A todos os corações, Jesus deixava a esperança, a compreensão do futuro, daquilo que ainda podiam almejar, do caminho que estavam percorrendo. E essa compreensão lhes trazia, então, essa esperança e essa paz. E então a orientação era para que também nós, enquanto espíritas, consigamos entender-nos agora na vez do Cristo. Jamais acolhais em diálogo com qualquer de vossos irmãos encarnados ou desencarnados, sem procurardes afincadamente depositar em seus corações a semente da esperança. Vós, se quereis ser cristãos, levai, pois, a mensagem do cristianismo, que é a esperança. A esperança no amor nesta vida e na imortalidade para as outras. Foram as duas grandes mensagens de Jesus e absolutamente revolucionárias na época. O conceito do amor era inferior, era próprio da mulher. A mulher era, na altura, uma coisa. A mulher não tinha valor verdadeiramente humano. Ela era trocada, ela era vendida, não é? Os pais vendiam-na com um dote para serem casadas e protegidas pelos futuros maridos. A mulher não tinha presença social. Não é? Aliás, até nas leis do Decálogo nós temos não desejais o burro ou a burra, a mulher do teu próximo. Portanto, é como mais um dos elementos das coisas que poderia um homem ter. Portanto, para percebermos. E o amor fazia parte de uma atribuição feminina, tipicamente inferior. E quando Jesus diz a lei dos profetas se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é algo profundamente revolucionário. Então o amor, este amor que põe a todos por igual, que nos propõe amparar a todos, é absolutamente revolucionário naquela época. E por outro lado, a vida futura, que era ainda algo... Era algo esperado. Portanto, eles, já entre os judeus falava-se de ressuscitar. Não se percebia bem no que é que isso consistia, esse conceito. Mas Jesus nos fala do reino do Pai, que não é o mesmo deste mundo. Algo que nós ainda vamos atingir. Algo onde seremos consolados, onde todos os aflitos serão consolados.
Então, ele traz a esperança e esta compreensão do futuro, não é? Se quereis então ser cristãos, projetai a esperança no amor nesta vida e na imortalidade para as futuras. Em qualquer momento, sobre qualquer assunto, não obstante como comece, certificai-vos sempre de que termine em tom de esperança, para que os recebam nos seus tabernáculos eternos, no seu coração, para que quem vos ouve possa sentir-se parte. E então nós chegamos a uma mais próxima ao nosso conteúdo do Natal verdadeiramente, com uma mensagem agora deste ano, que vai recuperar aquela altura, 2024, aproximadamente anos atrás. Nós sabemos que não é necessariamente na época em que celebramos o Natal, esta época é convencionada, mas o que importa é o conteúdo. E então, nesse tempo ido que é presente a cada novo ano, nós recuperamos como, no meio da simplicidade do dia a dia, na rotina de um dia distante de há pouco mais de 2000 anos, ao chegar o anoitecer, um casal humilde em viagem busca guarida, desprotegido que estava na noite fria que chegava. Entre localidades situadas em sopés de montanhas, a hora do descendo do bebê Nosso Senhor obriga a uma paragem brusca e, recolhendo-se em pequeno espaço cavado no monte, busca um socorro em povoado próximo, para que ali, abandonado na solidão, Jesus seja acolhido em corpo físico para dar início ao momento mais extraordinário deste ordem. Então, do meu conhecimento, é a primeira vez que ouço a história apresentada desta forma. Portanto, diferentes formas de partilha falam de ser em grutas ou em zonas escavadas na rocha, mas aqui dá a entender que ainda antes da história que fica registada depois na Bíblia, nos Evangelhos, não é? Em que eles depois bateram às portas em busca de uma estalagem. Portanto, dá a sensação que isso é um momento a seguir a este. Porque quando eles batem às portas, eles já têm o bebê nas mãos. Portanto, já na aproximação final à cidade onde teriam de pernoitar, não é? Eles acabam por ter uma paragem mais acelerada, porque há um momento de nascimento que vem mais ou menos imprevisto, vem acelera em relação àquilo que eram os seus planos, e então eles realmente acabam por se alojar num rochedo e ter o apoio da aldeia mais próxima. E nesse apoio da aldeia mais próxima, eu lembrei-me de uma passagem de Emmanuel que conta mais ou menos isso também, que diz assim: muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos da terra. Só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que te ofertaram em nome do amor puro, sem nada esperar em troca, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu um leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. E de repente, se a gente ler esta passagem com vistas ao que acabámos de ler, isto faz ainda mais sentido, no sentido, porque ele apresenta isto tudo como, de alguma forma, improvisado, não é? Como vindo do nada, como inesperadamente, como nem uma manta tinham para acolhê-la, é porque realmente não estavam à espera que acontecesse no momento em que acontece. E, portanto, há gentes humildes e com nomes desconhecidos até hoje
que são quem vai amparar, quem vai acolher o nascimento, quem vai envolvê-lo numa manta humilde e oferecer essa bondade que vem do anónimo, não é? O socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, feno para o animal que deveria transportar, porque a viagem ainda não tinha terminado. Senão, porquê? Não é? Então voltamos à nossa mensagem. Aquilo foi só um intermédio. Depois do parto verdadeiramente dito, o acolhimento se faz então mais confortável. Maria já não está nos estados finais da gravidez para fazer o término daquele caminho. As histórias e as versões divergem e reportam a chegada de pastores, porque visualizaram a luz como fenómeno anunciador de que a paz vinha ao mundo. Poderiam ter fugido com receio, porque também há na literatura essa informação do céu, como que o céu se abriu, luz imensa se sentiu, um ruído dessa abertura do céu era assustador. E como a primeira resposta dos pastores, dos que estavam trabalhando os campos, àquelas horas da noite ainda, como caem ao chão de joelhos com medo daquilo que aconteceu. Então, poderiam ter fugido, de facto. Poderiam ter investido para se aproveitarem da fragilidade do casal, que estava sem capacidade de fuga ou de defesa. Poderiam ter-se deslocado tão somente por mera curiosidade. Mas a verdade é que os primeiros a chegar junto ao Messias são a gente humilde, que inexplicavelmente sente o apelo profundo de ir e visitar a causa daquela luz que está nos céus. Algo no seu íntimo lhes dizia que as suas vidas jamais seriam iguais. O que encontrariam no final daquele passear lhes transformaria em silêncio. E isto faz-me lembrar do tal tabernáculo íntimo para todo o sempre. É por isso que pescadores, nós costumamos falar dos pastores, não é? Mas agora tem mais. Pescadores, pequenos comerciantes, artesãos, camponeses, pouco a pouco, uns e outros se chegam junto à manjedoura, onde Maria repousa, onde José a acompanha e onde imensa luz irradia o recinto, aquece o ambiente e faz parar o tempo a quem se aproxima. Pouco a pouco, todos quantos vão chegando no meio da noite, atraídos pela luminosidade que brotava da edificação rude em que Cristo se encontrava, invariavelmente se ajoelham e profundamente emocionados compreendem no silêncio do momento que o Messias chegou. E nós conseguimos projetar-nos no tempo. É também proposta que noutras oportunidades nos foi trazida, também na espiritualidade, que façamos momentos de meditação, de oração, em que busquemos recuperar como se fôssemos também nós, parte destas gentes mais humildes, que pelas noites a seguir ao nascimento de Jesus se deslocaram a ir vê-lo, ir reverenciá-lo, a sentir o ambiente diferente à medida que se aproximam daquela zona de estrebaria, a sentir a luz que dali emana, a sentir o amor que se projeta. Portanto, como todo este ambiente é profundamente transformador, como nos faz parar o tempo, a paz, profunda paz, que inunda o recinto, que toca o coração de todos.
e do coração se irradia para todo o peito, e do peito para todo o corpo, e de repente cada um que ali foi vibra em profunda luz. Mas, sobretudo, essa paz de Jesus tem a particularidade de não se limitar às fronteiras físicas, a uma paz que mergulha no tempo. Esta passagem faz-nos andar para o tal, para parar no tempo, para o silêncio, para aquela pausa que nos faz entrar dentro de nós. E nós, sentindo-nos ali naquele momento, vamos nos sentindo libertar do peso do passado. Vai-se esfumando a corrente pesada da culpa, vai-se diluindo o peso do medo, vamos sentindo a temperatura suave que ameniza a inferioridade que ainda sentimos ter. Então, os sentimentos que mais nos perturbam ainda hoje, a culpa associada à nossa necessidade de sermos infalíveis, a tristeza da inferioridade, de sentirmos ainda incapazes, ainda inferiores, ainda não perfeitos, ainda não conseguindo fazer tudo o que gostaríamos, o medo de cair, o medo de errar, o medo de não conseguirmos superar as nossas limitações, os nossos erros, os grilhões que ainda nos prendem ao passado, e de repente ali junto a Jesus vai-se esfumando, vai-se libertando essas marcas, essas manchas, não é? Que ainda trazíamos agarradas a nós e que entregamos. Aquele amor de Jesus alivia-nos de nossos pecados. Diz a tradição, não é? Que Jesus veio para nos salvar e para tirar-nos os pecados. Obviamente, cada um faz a sua vida, as suas escolhas, o seu caminho, e portanto aquilo que fez terá de recuperar e terá de trabalhar. Mas como ali passa a sentir esta possibilidade de aceitar-se e de ver no erro um caminho para o aprendizado e não mais uma coisa má que nos puxa para baixo, mas uma oportunidade de aprender e de crescer e de ser melhores. E a paz encontra assim na nossa intimidade campo para se instaurar. Foi assim que duraria toda a noite, que durante toda a noite foram chegando no meio das suas rotinas alteradas, agentes humildes do povoado próximo, apenas porque elas escolheram. Ninguém as obrigou, ninguém as incitou. Foi uma escolha, uma decisão individual. Naquele dia, erguerem-se e, contrariando o comodismo da inércia, vencendo o ócio do cotidiano, caminharam porque o seu coração ansiava vibrar o apelo de encontrar essa paz. Respondiam a essa necessidade de encontrar a paz. Esta necessidade de cada um escolher, decidir, erguer-se para fazer diferente, Jesus vai recuperar ao longo da sua vida já adulta, quando são inúmeras as histórias em que ele faz curas mais tarde, não é? E nessas curas, se nós prestarmos atenção às histórias, diz, não é Jesus que vai ter com quem está doente, com quem está mal. Jesus diz-lhes que se ergam. O cego que está caído na multidão e que grita, Cristo, Cristo, vem salvar-me. Jesus lhe diz, vem a mim. Havia uma multidão. Ele não tinha como ver, mas Jesus lhe diz, vem a mim.
e o cego larga a capa, ergue-se e caminha na sua escuridão e encontra Jesus. Lázaro, que era assumido morto, não é? Já todo enfaixado no túmulo, Jesus não entra para dentro do túmulo, Jesus pede que abram o túmulo e chama Lázaro. E Lázaro ergue-se e caminha para ele. Então, é chamado cada um de nós, Jesus chama para que nos ergamos, para que nos decidamos a caminhar, a deixar aquilo que eram as nossas escolhas anteriores, as nossas dores, as nossas dificuldades e entregarmos-nos, confiarmos e irmos ter com Ele. Também aqui, também estes mais simples foram ter com Ele. Libertaram-se do seu hábito, do seu comodismo e ergueram-se para a luz, no fundo. A mensagem de Natal, meus filhos, é esta: não aguardeis que Jesus venha até vós. O Natal, filhinhos, é o momento em que vós tendes de escolher erguer-vos e, como agentes humildes de há 2000 anos, caminhar entre o breu da noite, apenas porque sentiram no seu íntimo que aquele momento iria mudar as suas vidas para sempre. E nenhum se arrependeu de ter saído do seu lar, do seu trabalho, naquela noite, pois a todos, sem exceção, a vibração de amor libertou do passado, de dores, de dificuldade, e a vibração de paz preparou-os para o futuro, enquanto novos ceareiros nas alvoradas vindouras da humanidade. Então, esta é a proposta. E também nós percebamos que hoje, Emmanuel diz muitas vezes, o momento é hoje, agora, já. E hoje decidamos erguer-nos, como fizemos esta noite. Muitos optaram pelo comodismo de suas casas e outros vêm e dizem que a escolha é de ir em busca, de fazer diferente, de ir encontrar a mensagem, a transformação. Então, esta mensagem tem por título o chamamento do Natal, teve ali no topo desde o início. Então, qual é o chamamento? Qual é a orientação? Fazei, pois, como os pastores, os camponeses, os artesãos e todos os humildes anónimos daquela noite do primeiro Natal que foram a Jesus, permitindo-se que Jesus viesse a eles. Muita paz, meus filhinhos, do meu coração. Muito amor a todos vós nesta casa, para que o alto abençoa, para que o amor frutifique dia a dia, no aprendizado e no exercício para convosco e para com todos os outros. Muito amor. Então, só como finalização, tenho aqui um poema. Alguém quer ler? Então, também um poema que surge por outro espírito. Também desta época, também já deste ano. Que estes tempos de mudança, que nestes tempos de mudança, possa Jesus descer uma vez mais sobre a humanidade e trazer a luz da paz, derramando-a sobre os corações dos homens e dos anjos, seus servos e caídos, para que todos os humanos, mesmo aqueles que estão perdidos, possam ter-se em si mesmos, encontrarem-se sem receios, acolhendo-se em desvelos e sentindo-se verdadeiros, tendo Jesus como Senhor, piedoso e verdadeiro, trazer-lhe a paz e o amor do eterno que é certeiro,
dando àquele que é cumpridor a paz de consciência e a dor ao que antes domina e que durante a pestilência a tantos ilumina, num mergulho à reflexão que por conta da oração nos eleva ao Senhor, ao seu reino de amor. Uma forma mais poética de nos fazer este término, mas de chamar justamente como nós somos todos chamados, não é? Podemos ser chamados pelo amor ou pela dor, mas todos caminhamos para a perfeição, todos caminhamos para a luz, todos caminhamos para a paz. Então, que neste Natal nós possamos guardar este sentimento bom, este, este consolo, esta esperança, esta alegria, esta vontade de superar a nós mesmos e de superar a nossa tendência mais comodista para fazer a diferença, para ir, para erguer, para amar, para consolar, para ver todos os irmãos que sofrem mais que nós. No fundo, encerra com o início a nossa abertura guia para como Jesus espera que nós vamos em seu nome olhar para a restante humanidade e como quando prestamos atenção encontramos tanta dor, tanto sofrimento, tanta necessidade de amor e como nós podemos ser uma extensão dele. Então, o que é ser cristão? É ser essa extensão de Jesus. Jesus tudo pode, mas para tudo o que ele pode, ele precisa de mãos, ele precisa de pernas, ele precisa de voz, ele precisa de quem em seu nome possa agir. Portanto, Jesus nos urge a sermos verdadeiramente cristãos. Muita paz. Vou aqui